Veja agora tudo o que vai acontecer em Se Nos Deixam. Spoiler, resumos, chamadas e capítulos completos todos os dias aqui atualizado com exclusividades. Se tiver alguma dúvida ou sugestão, deixa aqui em comentários e não se esquece de se inscrever, deixar sua opinião e se assistiu ao capítulo, deixe também sua opinião. E deixa também o seu like em nossos vídeos. Yara explica a Paulo que a última coisa que ela quer é se casar com Moisés. E ela não sabia que estava grávida quando concordou em se casar com ele, marcando uma data. Ela então admite que casar com Moisés é a única garantia que Paulo pode ter para ser livre. Paulo diz a ela que ele prefere passar o resto de sua vida na prisão do que vê-la se casar com aquele cara. Yara não sabe o que ela vai fazer porque está grávida dele, mas de alguma forma ela vai conseguir que Moisés se divorcie dela e ela possa viver sua história linda de amor com seu filho ao lado de Paulo. Paulo então avisa que Moisés fará qualquer coisa para mantê-la com ele, e ainda mais agora que Moisés saberá que ela está tendo então seu bebê, o bebê de Paulo. Depois que Yara diz a ele que ela o quer livre, mesmo que eles possam ficar juntos, eles se beijam, os guardas dizem a ela que é hora de ir e Paulo implora para ela não se casar com Moisés enquanto ela sai. Gente, é uma cena muito triste. É nesse momento então que Paulo dá por si então que sim, ela está grávida de um filho dele de verdade, não é mentira. Mas será que essa história de amor sobreviverá a tanta maldade? Moisés está então conversando sobre os preparativos para o casamento, a qual só ele está interessado, porque ele que quer dar o golpe do baú em sua noiva. Quando Moisés pergunta por que ela é tão fria e séria, ela responde que está farta porque o casamento é uma farsa. Ele está então casando com uma mulher que não o ama e que nunca o amará. Yara conta que está apaixonada por outro homem. Moisés insiste que Yara não está apaixonada por Paulo, mas Yara está apenas confusa e no fundo sabe que ele é o melhor homem do mundo que ela poderia ter. Quando ela diz a ele que não vai permitir que ele a empurre de lado, Moisés então se levanta e se aproxima dela, garantindo que o não fará, pois eles sempre se divertem. Yara de repente entra e pergunta se ela está interrompendo. Quando Moisés garante que não, e Yara diz a eles que precisam falar com ele sozinha. Na prisão, Paulo pergunta aos guardas se ele pode falar com Karina. O guarda diz a ele que ela não está lá, mas lhe dará então o seu recado. Yara pergunta a Moisés como ele conseguiu melhorar a audição de Paulo. Depois que Moisés responde que tem contatos, Yara então continua a questioná-lo e avisa que é melhor não traí-la. Seria o pior erro de sua vida. Moisés diz a ela para não se preocupar, ele fará a sua parte. Ele sugere então que conversem sobre o que é importante, o casamento, já que está tudo pronto. Quando ele menciona que ela vai morar com ele, Yara desvia a pergunta e começa então a falar sobre como planejar a libertar então Paulo. Moisés responde que no dia seguinte ao casamento, Paulo então estará livre. Martim liga para Yara e diz a ela que ele tem ótimas notícias sobre seu ex-colega de cela, mas ele prefere que eles se encontrem. Karina corre para ver Cholo. Ela conta a ele sobre o vídeo que foi encontrado e mostra quem assassinou Simão. E isso prova que Paulo é inocente. Enquanto isso, Martim está mostrando o vídeo para Yara. Quando Martim sugere que ela ligue para o advogado de Paulo, Yara diz a ele que o vídeo não exonerará então Paulo de todas as acusações, já que ele estava envolvido na fuga que resultou em alguns assassinatos. Isso não será suficiente para tirar então Paulo da cadeia. Paulo diz a Karina que não acredita que será liberado. Quando Karina diz a ele que as coisas serão como antes, Paulo diz a ela que não será mais a mesma coisa. Será muito melhor porque ele ensinará seu filho a criar alebrijes e tentar então outras coisas também. Ele estará lá também com a mulher que ama e seu filho. Yara está grávida.
Bom, Karina pergunta: grávida? Sim, ele derrama alegremente. Ela retribui o sorriso dele, a mão no ombro dele sai. Yara concorda com Martin que o vídeo é evidência importante, mas não o suficiente para tirar Paulo da cadeia. Quando ela pergunta se Martin está bem, como ele zoou baixo quando ela perguntou sobre sua mãe, Martin diz a ela que é Alice quem terminou. Yara fica surpresa por sua mãe estar disposta a lutar com unhas e dentes por seu amor. Ela pergunta então a ele se Martin se não há algo que a fez mudar de ideia, mas Martin não tem ideia de que pode ser. Yara promete conversar com a mãe e descobrir o que está acontecendo. No início, ela estava contra eles, mas ela viu como sua mãe se derrete ao ouvir a voz dele. Ela encoraja Martin a não desistir. Eles devem lutar por seu amor. A organizadora de casamento se aproxima de Moisés, beijando-o e o empurrando para o sofá. Logo, ambos estão em estado de nudez quando Yara bate na porta trancada. Moisés abre a porta, amarrotando-se então com uma expressão bastante culpada. Yara mostra o vídeo a Moisés muito distraído. Ele pergunta onde ela conseguiu. Ela diz que ela fez um bom trabalho. Paulo vai gostar. Ruídos estão emanando no banheiro e Yara finalmente decide investigar. Surpreendentemente, a pesquisa vem vazia. Sentindo o desconforto de Moisés, ela pergunta por que ele estava tão nervoso. Ele simplesmente diz que ela o pegou de surpresa. Vou dizer que adiciono como uma parte. Moisés lembra Paulo sobre sua fuga. Paulo sabe que Moisés não vai ajudá-lo a sair. Ele quer que ele apodreça lá dentro. Paulo então chama Moisés de porco, dizendo que ele provavelmente está fazendo isso porque descobriu que Yara está esperando seu bebê. Nós nos escolhemos um pouco, sem saber se Paulo deveria ter proferido essa notícia de mudança de vida enquanto ele ainda está atrás das grades. Nossa preocupação se renova imaginando qual é realmente o comprimento do braço de Moisés. Fica furioso e começa então a socá-lo. Paulo revida. Karina e seus parceiros os separam. Paulo explica rindo que Moisés, esse não é um certo homem a qual a Yara poderia então amá-lo. Ele não pode tomar nada que não é seu. Karina nunca viu um advogado brigar com seu réu. Enquanto ele sai, Moisés diz que isso lhe acontece com um criminoso e avisa para ter cuidado. Paulo fica rindo. Moisés tenta então fazer Yara beber a dose e então ela se recusa e diz a ele que ela está grávida. Ela admite e diz que é impossível que seja filho dele. Ele fica furioso quando pergunta se ela estava planejando contar a ele algum dia. Ela diz que nunca iria esconder a identidade do pai do seu filho dela. De qualquer forma, ela descobriu recentemente. Ela acha que ela o está processando para tirar Paulo da cadeia. Ela é pior e mais baixa do que ele jamais pensou. Ela estava esperando o momento certo para contar a ele. Ele se pergunta se aquela teria sido a noite de núpcia deles. Desde que ele sabia, ela acha que é hora de acabar com a farsa e cancelar o casamento de imediato. Mais tarde, Moisés informa a Yara que pensou nisso e que o casamento continua. Eles vão anunciar que ela está esperando seu bebê no casamento. Ele se recusa a ela ficar com aquele idiota. Ele deixa claro, se o casamento não acontecer, Paulo vai para a prisão mesmo sendo inocente. Yara chora. Esse foi o capítulo de Se Nos Deixam. Ficou alguma dúvida? Tem alguma curiosidade ou sugestão? É só deixar aqui em comentários. Muito obrigada por sua audiência. Não sai daí. Aproveita, se inscreve, ativa o sininho de notificações e continua ligadinho conosco.